Então agora a gente vai para a parte 3, tá? A parte 3 vai falar das plaquetas. Olhem só as células das plaquetas, elas são bem menores do que as hemácias e os glóbulos brancos, tá? Mas as plaquetas também são importantíssimas para para nós termos as nossas condições de vida, certo? As plaquetas, a professora, ó, lá depois vocês arrumem. A professora tinha colocado lá para vocês 3.000 plaquetas por milímetros cúbicos. Mas não, cúbicos, desculpa. São 300.000 plaquetas por milímetros cúbicos uma pessoa com saúde, em condições normais de saúde, tá? Então é 300.000 plaquetas. Só que ela é muito menor, uma célula muito menor do que as hemácias e do que os leucócitos, tá? E qual que é a função da plaqueta, tá? A plaqueta, na verdade, são fragmentos da célula da medula óssea, certo? Então, elas são fragmentos da célula da medula óssea. E ela tem esse formatinho aqui, ó. Ah, parece um coronavírus, professora. Não tem nada a ver, tá? É que eu tentei fazer o formato dela, certo? Ela tem esse formato aqui e o que a plaqueta é responsável? A plaqueta é responsável por quando a gente faz um corte, a gente não sangra até morrer. Porque se nós não tivéssemos plaqueta, daí isso ia acontecer o quê? Ia fazer com que nós sangrássemos até morrer. Então a plaqueta é isso, faz com que quando a gente se corte ou quando a gente bata, que nem a professora esses dias foi pegar uma bola a gente tá brincando de bets, eu fui pegar a bolinha bateu aqui, ó. Vocês estão vendo essa marquinha roxa? Essa marquinha roxa aqui foi uma pequena veiazinha que se rompeu. Aqui as plaquetas elas já vieram. O que elas fizeram? Elas fizeram com que o plasma se transformasse tipo num líquido mais espesso e não ficasse vazando mais sangue dessa veiazinha. Por isso essa parte roxa aqui, ó. E isso não é um sinal tão bom, sabe? Porque não é tão normal assim você ficar roxa de qualquer coisa. A professora, por exemplo, precisa fazer novamente exame de sangue. Lembra que eu já tive anemia? Então, talvez esteja com anemia novamente. Mas é assim, as plaquetas elas são importantíssimas, tá? E assim, as plaquetas já é interessante porque elas duram apenas de 5 a 9 dias. Depois elas são novamente, né? Elas são novamente fabricadas e são de 5 a 9 dias, cada 5 a 9 dias elas estão sendo fabricadas pelo nosso organismo, certo? E assim, é ela que faz o coágulo do sangue. Por exemplo, quem nunca se cortou, daí deixou o sangue lá, escorreu e o sangue secou. Isso é um coágulo, né? Ou mesmo se, que nem a professora falou, quando deixa o sangue em repouso, vai formar um coágulo e embaixo também, o sangue coagula. É como se o sangue coalhasse, sabe? Que nem leite, tá? É como se... Mas essa coagulação é muito boa para quem tem uma saúde normal. Isso já para quem, por exemplo, para quem tem problema de diabetes, por exemplo, tem falta de plaquetas. Por isso que quem tem diabetes, às vezes, principalmente uma pessoa de idade, quando se corta ou quando abre uma ferida, é difícil cicatrização. Por quê? Porque elas não têm as plaquetas, certo? E essas plaquetas aqui, elas são muito importantes para cicatrização, certo? A criança, por exemplo, ela tem uma cicatrização muito rápida. Por quê? Porque as plaquetas, elas estão lá novinhas, inteirinhas e sendo produzidas o tempo todo. Já uma pessoa de idade, as plaquetas dela já demoram um pouco, a cicatrização demora um pouco mais. E as pessoas que têm diabetes demora mais ainda. Por quê? Porque essas plaquetas também elas são fabricadas no baço e o fígado. E o baço é responsável pela produção, né, de insulina também, certo? Então, assim, as plaquetas aqui, certo, são importantíssimas. O que nós podemos, o que pode ajudar na fabricação de plaquetas? Tem alguma coisa assim como as hemácias, você tomar ferro, né? O glóbulo branco, é muito bom você comer alho, não tem nada que aumente a tua imunidade,
Porque a tua imunidade tem que ter aquilo e acabou. Nada aumenta a imunidade. Mas se você está com a imunidade baixa, daí você pode começar a tomar vitamina C, alho. Você pode comer também, tem aquele ardidinho, que é tipo uma raiz, que eles colocam também no quentão. Gengibre ajuda também na produção de glóbulos brancos, que são os que defendem o nosso organismo. Mas aumentar a imunidade não existe. Não existe esse negócio, eu vou aumentar a minha imunidade. Eu só consigo aumentar a minha imunidade se a minha imunidade estiver abaixo daquilo que tem que estar em milímetros cúbicos no meu organismo. Mas daí, quando você faz um exame de sangue, o médico vai lá, vê e te receita um remédio, ou ele te receita o que você tem que comer, o que você tem que tomar, certo? E já as plaquetas, gente, é evitar o açúcar, certo? Por quê? O excesso de açúcar pode fazer com que as plaquetas sejam mal produzidas, certo? Por isso, pessoas com diabetes podem ter falta de plaquetas. Por isso, quando ela tem alguma ferida, alguma coisa, vai acontecer o quê? Vai acontecer de ela não poder cicatrizar e acabar tendo que, às vezes, amputar uma perna, arrancar certos membros, porque não consegue a cicatrização, ok? Então, quais são os elementos do sangue? Os glóbulos brancos, certo? Que são chamados também de leucócitos. Os glóbulos vermelhos, que são chamados de hemácia. E as plaquetas, tá? E cada uma tem sua responsabilidade. E claro que nós temos aqui o plasma, que é uma cor amarelada, que seria a parte líquida do sangue, que é de 50% a 55% da parte do nosso sangue, tá? E esse plasma também contém oxigênios, alguns nutrientes soltos pela célula, que faz com que as células do nosso sangue deslizem por todo o nosso corpo, levando oxigênio, levando todos os nutrientes para toda parte do nosso corpo, ok? Eu acho isso aqui fantástico, essa parte aqui. Então, beijinhos e até a próxima aula. E questionário para responder, ok? Vocês estão vendo, talvez tenha uma tarefa prática lá para fazer, que o professor vai querer ver depois, tá bom? Beijinhos, tchau!